E as pessoas peneiravam, a gente ia dizer para amassarem. Elas amassavam. Ao fim de 4 horas íamos a ver se estava finto. Se estivesse finto, começavam a tender. Depois a gente ia buscar o pão, punham no pialo do forno e depois começavam a deitar o pão no forno. E depois está o pão no forno. Eu ia mandar amassar outra. Ao fim de 1 hora, ao fim de 4 horas, íamos a buscar o pão para mandar atender. E depois íamos a buscar o pão. Andávamos sempre, portanto, só nas ruas. Levávamos, trazíamos e assim é que fazíamos. Tinha que ir a avisar quando é que era para as pessoas tenderem, não? Chegava lá, mandava-as atender. Elas iam tendendo. E eu vinha a casa e voltava e ia buscar o pão. E depois ia levar o pão. E depois ia buscar os outros. As outras portas. Já tinha mandado atender depois na segunda coisa. Era assim, 2 em 2 horas. Mandávamos atender. E depois cozia-se o pão. E depois ia-se mandar atender outra vez. E depois ia-se buscar o pão. Que é para dar para as pessoas todas do povo que iam ali a cozer. Até agora o primo Bento fazia isso, você o que é que fazia? Você ficava no forno? Não, ia carregava para a você carregava para os dois. E ele ia buscar um tabuleiro. Você ia buscar o tabuleiro. Depois chegávamos a casa, deixávamos aqueles, mandávamos 4 mulheres a atender. Sim. Chegávamos a casa e ele ia mandar ia buscar os outros e ia buscar outros. Chegava a ocorrer o povo. O povo acima, desde o poço acima até o furo onde está o cigano, é lá que a gente andava. Sim. Até depois, quando o punham, quando chegavam ali, como é que vocês distinguiam o pão, por exemplo, que era de uma pessoa e o que era de outro? O que é que lhe faziam? Dávamos num beliscão. Não davam-lhe um beliscão? No outro já não dávamos. Pois, depois chegava o outro tabuleiro, dávamos outro beliscão e depois assim. Punham sinais diferentes que é para não misturarem. Sim, depois. E eram os tabuleiros também, eram os tabuleiros. O que é que fazia nos tabuleiros? Fazíamos uma marca que era para sabermos o número. A pessoa pertencia. Pois, a pessoa pertencia. Pois. E o que é que vocês, como é que cobravam às pessoas, como é que pagavam, como é que as pessoas lhe pagavam os vossos serviços? Quando a gente foi para o forno, era 3.500. 3.500. Pagavam elas por a gente lhe cozer o pão e andámos com 3,50 centavos por tabuleiro? Sim. Por tabuleiro. Por tabuleiro, sim. E depois não havia apoio, ou como é que... Isso era quando eles não davam o dinheiro. Quando não davam o dinheiro? Quando não davam o dinheiro era apoiar um pão. Era um pão, davam um pão. O pão era 3.500. Pois, sim. A mesma coisa. Era a mesma coisa, exatamente. E os bolos, depois no fim, tinha muitos bolos para cozer. Em cada dúzia tiravam um bolo. Em cada dúzia um bolo. Sim. Deixava. E depois você às vezes vendia também na padaria, ou não? Ou você nunca vendia? Não. Não, não vendia? Não. Era só mesmo o serviço de forno e de... Sim. Cozer bolos e o pão. Até aí que bolos é que as pessoas costumavam fazer? Não se lembra assim de alguns? Era bolos, batia bolo de pão, sim. Eram bolos de açúcar, era estes de margarina, era de amêndoa. Eram estes bolos assim. E era pupias. As pupias. Até e os bolinhos que faziam, sei que, ouço dizer que os restos assim das massas, e isso faziam um bolo, juntavam aqueles pedacinhos das massas e depois faziam um bolo. Como é que se chamava esse bolo, não se lembra? Assim, depois sobrava pão mesmo massa do pão. A gente deixava a massa do pão. Sim, depois sobrava aqueles bocadinhos. Depois deixávamos azeite e açúcar. E depois fazíamos pupias ou costas. Ou costas? Sim. E os pupias, que tipo de pupias faziam? Faziam só pupias da massa do pão? Sim. Nesse tempo não havia mais nada? Não. Era só pupias, pois. Oh, coitados. Pois. E já era muito. Era fome. Pois, era fome. Inventa-te, e os seus pais trabalharam também sempre nisso dos fornos? Sempre. Sempre. Se casaram. Deixaram-lhe esse ofício para você continuar? Sim. Sim. Pois ali... E no tempo do seu pai funcionava a mesma coisa, igual como... A mesma forma. Pois, mesma forma. Sempre igual. Foi sempre igual. Não havia separação nenhuma, era sempre igual. Havia muita miséria. Pois. E os seus filhos nunca não seguiram? O meu Bento ainda carregou... Nunca chegaram a trabalhar? O meu filho ainda carregou algum tabuleiro. O mais velho? O mais velho, agora o outro nada.
Nada, pois era ainda muito novinho nessa altura. Pois. E terminou o seu ofício aqui na fábrica. Não, na padaria. Na padaria, pois. Não, ainda foi do tempo em que a fábrica, vocês ainda foram do tempo em que a fábrica iam comprar farinha e à fábrica. Né? As pessoas ainda iam. Ainda se iam aqui a farinha, traziam farinha da outra. Sim. Traziam farinha da outra e depois era misturada com esta. Sim. Daqui. Pois, da fábrica. Que esta era melhor, não? Esta era melhor para se misturar. E o Pois. fermento era feito tudo com as mãos, as nossas mãos ali. O fermento, pois, era diferente de agora, o fermento. Pois, Explique lá como é que faziam com o fermento. Explique lá isso melhor do fermento. Faziam Olha, do fermento. Escuta, Sim, deixávamos um bocadinho de um dia para o outro. sim, Já estava azedo. pois, E a gente ia fazer o fermento. pois. E depois, quando o fermento estivesse bem finto, punhamos um bocado de fermento, o sal, a água e amassava. E amassava, tudo junto. O fermento era natural, não é? Sim. Como agora. Não. Agora deitam-lhe uns. A gente nunca soube o que era, quando a gente estava nos coros, fermento inglês. Agora é que se sabe. Pois. E como é que você amassava? Amassava bem, porque o pão ficava tão bom, A ficava gente assim, amassava- com os buracos. O pão, o Bona dizem que deve ter buracos. A gente fazia assim aquele buraco, punhamos o fermento, punhamos o sal e depois íamos amassando. E depois, Eu lembro-me de ver amassar. quando a massa estava assim enxuta, deitavam mais uma pinga de água. Depois íamos amassando. Enquanto a massa estivesse boa, íamos amassando. Depois levantávamos as pastas. Fazíamos a cruz, fazíamos uma bolinha da massa, punhamos ali com 3 dedos. Chegando ali à bolinha estava fino. Sim, sim. Portanto, de umas vezes para as outras deixava o fermento. Deixava Com um bocadinho da massa, daquele amassado. Sim, senhor. De umas vezes para as outras usava o fermento. Fermento. Mesmo que tua avó amassava, deixava um bocadinho de massa numa tigelinha. Quando queria amassar a outra semana, já tinha ali aquele bocadinho para fazer o fermento. Pois. Eu lembro-me ainda de minha avó amassar e de ir a cozer lá ao forno. Uma das coisas que me ficou na memória é que eu ia com a minha avó e com a minha mãe, pois elas todas as semanas amassavam. Sim. Não me lembro já bem se era todas as semanas, se era de 15 em 15 dias. Não, como era de 8 a 8 dias. De 8 a 8 dias. Pois, éramos muitos. Lembro-me estas galinhitas. Explique lá como é que fazia as tais galinhitas. Até as galinhitas. Era da massa do pão. Deitava azeite e açúcar, uma coisinha de canela. E depois fazia pupias e para vocês, e para o meu Bento, o rapaz. Para as crianças. Fazia-lhe uma galinhita. Pronto. Eu lembro-me perfeitamente das galinhitas que eram tão... Sim. Até e os merendeiros. Os merendeiros Os merendeiros também da massa do pão. Aquele agarrava a gente um bocadinho e fazia um merendeiro. Sim. E hoje ainda, aqui nesta padaria que cozem a lenha... Meu cunhado, seu cunhado? Meu cunhado não, o Carlos, ainda O faz. Carlos? Esse agora faz o seu sobrinho. Sim. Fazem merendeiros que eu já tenho comprado ali para meus sobrinhos, para lhe dar como graça um pãozinho pequenino. Sim. Sim, senhor. Até aí, e em relação ao final da vossa atividade, há quanto tempo é que vocês terminaram, deixaram de trabalhar no forno? Eu há de pode ver aí em quem? Mais ou menos. Tinha 61. Foi aqui nesta padaria do Carlos. Do Carlos, quando adoeci, comecei a ter muitas dores e depois já era um trabalho muito... O médico depois já me mandou para as formas. Até o Pedro. E o forno, né, era tudo a lenha ou com esteva ou não? Tudo a lenha. Era tudo a lenha. Me bento a lenha com o sagrado da esteva. É tudo da esteva. Tudo da esteva. A esteva era melhor que a lenha grossa agora, vai lá uma coisa, então o pão parte das vezes fica cru por baixo. Pois. Agora na esteira a gente pode comer aquilo. Pois. Eu já lhe disse. Pois é. Eu também gosto do pão bem cozido. Com outra lenha, o pão era bom. Agora é uma desgraça. Pois, toda a gente se queixa. Pois é. Tantia, e agora? E como é que fazia? Explique lá mais ou menos como é que fazia com a lenha das estevas. Enchia o forno. Enchia o forno? Enchia o forno de lenha e... Para aquecer o forno. Para aquecer.
Tirava a meter 3 e 4 vezes lenha. Pois. Enquanto elas estendiam, aqueciam o forno. Quando não tivesse quente, não podia meter o pão. E ia pondo aos poucos. Ou punha tudo de uma vez? Não, Ia pondo aos poucos, pois. Por pouco. Quando ele ficava ali todo branco, Quando ficava branco, estava bom. lá em cima, né? Ficava assim branco. Ficava todo branco. Todo branquinho, lá em cima, metade branco. Pois. Agora está No encarnado, teto. depois ficava todo branco. Exatamente, pois. Não, Ficava todo branco. eu já liguei este e fazia isso. Pois. Fazia Quando quando a estava gente quente. aquecia o forno, estava já quente, metia-lhe o coisa lá dentro, uma vassoura Sim. molhada. E também é aquilo. É o pastoiro. O vassouro. O vassouro, aquilo ali. O vassouro. E a gente metia Molhado, ali com o pano molhado. molhava, deitava-lhe um bocadinho de farinha lá para dentro. É ardente a farinha, estava demais. Pois, ainda deixava mais um bocadinho. Molhava outra vez. Molhava outra vez sim. e... Molhava outra vez até ir acalmar. Até ficar mais ou menos E depois certo. como é que fazia? Desviava A lenha... A cinza. as brasas, isso tudo para um lado, não é? Brasas. Sim, Puxava aqui para este lado. sim. Ficava ali e ficava sempre com calor. Pois, pois. Nunca se iam para fora, senão de um dia para o outro. Sim, senhor. Depois acabava de cozer, no outro dia tirava a cinza e fazia outra vez a mesma coisa. Pois, pois. Era assim que a gente E fazia. como é que sabia que o pão já estava? Como é que se regulava? Lava uma hora. Uma não? hora? Sim. Pois. Punha a tampa e era uma hora. Era uma hora. E A gente punha-lhe a tampa, depois abria a tampa de vez em quando, para ver como ele estava. Se estava demais, puxava-lhe a tampa para fora, sim. para sair o calor, para arrefecer mais. Quando ele já ia tanto bom, tapava-lhe outra vez, pronto. Sim. E assim é que a gente fazia, nesse tempo. E eu lhe perguntar outra coisa que me esqueci de perguntar na altura do amassado. Quando amassavam, portanto, primeiro peneiravam, né? Sim. Depois Depois amassava-se. amassavam. Sim. E depois tapava-se com cobertores Sim. para findar. Sim, exatamente. Faltamos aos cobertores é que Sim, tapava sim. e fazia fermentar Sim. a massa. Sim. E deitar, é sal, água, mais nada. Mais nada, a Mais gente nada, não só deitavam mais isso. nada. Pois. Mais nada. É por isso que o pão era bom. Pois, o pão era bom, era caseiro. Chama-lhe agora o pão caseiro, mas é O bom. pão agora leva fermento inglês e aquele fermento inglês, Sim. não é? Até ainda havia uma reza que vocês diziam para o pão. É assim. Sim. Acabávamos de amassar, fazíamos a cruz. Deste fim, deste acrescente. Para as almas de sempre. Muito bem. Primo Bento, a ti, e quando chegava a altura das pessoas às vezes pediam: Primo Bento, asse-me lá aqui uma carninha, Sim, sim. coza-me uns bolos. Isso não levava o mesmo tempo de cozedura. Não. Como é que fazia a relação? Tirava o pão? Quando tirava o pão, Metia as carnes. metia a carne e metia os bolos. Sim, sim. E depois, vendo mais ou menos que eu estava, tirava-lhe a porta uma coisinha. Vendo que ficava porta por porta. Quando se coziam, depois era tirado. E a carne levava mais tempo, tinha que lhe dar a volta, puxar lá cá para a porta, tinha que dar a volta à carne. Sim. E depois de estar a carne já assada, dizia às pessoas: olha, venham já. E as carnes já estão assadas. E tem assim alguma história engraçada que se lembre ao longo da sua vida de forneiro? Se lembra de alguma queimadela ou alguém que... Não. Nada, não tem uma história de... Nada, não fiquei queimado nenhuma. Até assim uma história engraçada sobre algum pão que... Eu tenho uma história Sim, tá. que a minha... Ela. Eu Sim. tinha uma panela de 25 litros de água no forno. Sim. E depois fui a tirar para amassar. A asa da panela arrancou-se e queimou-me as pernas todas, até podiam andar e tudo. Pois foi um acidente com a água quente do amassar. Sim. Porque a água que misturavam tinha que ser quente. Sim, Pois, tinha que ser quente. tinha que ser quente. E era preciso também um bocadinho de força para amassar, né? Nos braços, força de braços, para a massa envolver a farinha toda e para aquilo. E um pão tão bom. E um pão, pois. Até tem assim essas peças, o avental, era assim algum avental especial ou não? Era um avental normal, branco, só que... Branco, sim. E na cabeça punham alguma coisa? Um lencinho branco. Um lencinho branco, pois. E isso era, para peneirar era a mesma coisa? Era Sim, a mesma... sim. Não tinham nada de especial? Não, Pois, usavam só isso. só isso. Sim, sim.
Então pronto, obrigada pela entrevista. Não sei se querem falar alguma coisa. Não. Nada de... Já disseram tudo.